Você já se perguntou por que, apesar de todo o seu esforço, as coisas parecem não mudar? Como se estivesse dando o seu melhor, mas, ainda assim, a vida teimar em permanecer no mesmo lugar. Já sentiu que, mesmo com toda a dedicação e boas intenções, algo invisível parece estar te impedindo de alcançar seus sonhos e conquistar a vida que você realmente deseja? O que você talvez não saiba é que, muitas vezes, estamos sendo guiados por forças sutis e poderosas, que estão moldando nosso destino sem que tenhamos consciência disso. Mas e se eu te dissesse que existe um caminho para quebrar esses bloqueios, um segredo que pode transformar completamente a sua realidade? Algo que está ao alcance de todos, mas que poucos realmente compreendem. Hoje, vou te revelar esse segredo, e se você estiver disposto, pode ser o que vai mudar tudo na sua vida. Você acorda e sente aquele aperto no peito. Respira fundo, tenta começar o dia com esperança, mas algo dentro de você parece pesado, como se uma nuvem invisível estivesse pairando sobre sua cabeça. Você levanta, se arruma, faz o que precisa ser feito, corre para dar conta de tudo: trabalho, casa, família, compromissos. Mas, mesmo cumprindo cada tarefa, no fim do dia, aquela sensação incômoda continua lá. Aquele vazio. Aquela pergunta silenciosa que ecoa dentro da sua mente: é só isso? Você já sentiu como se estivesse preso numa repetição infinita de dias que parecem todos iguais? Como se sua vida estivesse em piloto automático e os seus sonhos estivessem cada vez mais distantes? Já olhou para o céu e pensou: será que a vida que eu quero realmente é possível para mim? Você não está sozinho. Essa inquietação que você sente, esse desejo de algo maior, de uma vida mais leve, mais livre, mais feliz, é real. E mais do que isso, é um chamado da sua consciência pedindo para despertar. Talvez, durante muito tempo, você tenha acreditado que precisava fazer mais, produzir mais, lutar mais, como se os seus resultados fossem diretamente proporcionais ao seu esforço. E sim, esforço é importante. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro problema pode não estar no que você faz, mas no que você sente enquanto faz? Você já reparou como, mesmo quando tudo parece estar certo por fora, por dentro pode existir um turbilhão de inseguranças, dúvidas, medos e frustrações? E o mais curioso é que, quanto mais você tenta ignorar esses sentimentos, mais eles se intensificam. Isso acontece porque nós fomos ensinados a viver de fora para dentro, como se a nossa realidade externa fosse mais importante do que aquilo que acontece dentro de nós. Fomos programados a acreditar que sentir raiva, tristeza ou cansaço é fraqueza, que sonhar alto demais é ilusão, que ser positivo o tempo todo é o segredo da felicidade. Mas não é bem assim. O despertar da consciência começa quando você reconhece que está sentindo. É nesse momento que você para de fugir de si mesmo e começa a ouvir a sua alma. Começa a perceber que aquela ansiedade constante, aquela sensação de estar sempre correndo atrás e nunca alcançando, aquele medo de não ser suficiente, são sinais. Sinais de que algo precisa mudar. Não lá fora, mas aqui dentro. Você já sentiu que está cercado de gente, mas se sentindo completamente sozinho? Já sorriu por fora, enquanto por dentro queria apenas chorar? Já se esforçou tanto para agradar os outros, que esqueceu de se perguntar: o que eu quero de verdade? Essas perguntas doem, eu sei. Mas são elas que começam a abrir as portas da sua consciência. São elas que te fazem perceber que você é muito mais do que os papéis que desempenha todos os dias. Você não é só mãe, pai, filho, profissional, amigo. Você é uma alma em constante expansão. E quando você começa a se conectar com essa parte mais profunda de você, a sua essência, tudo começa a mudar. A sua forma de pensar, de agir, de sentir, e principalmente, a sua forma de atrair o que deseja. Porque a verdade é que você está cocriando sua realidade o tempo todo, mesmo sem perceber. Seus sentimentos são como um imã silencioso que atrai para sua vida pessoas, situações e experiências que vibram na mesma frequência que você. E é por isso que, antes de mudar qualquer coisa no mundo externo, você precisa se reconectar com o seu mundo interno, com a sua verdade.
com aquilo que você realmente quer viver, e mais do que isso, com aquilo que você sente que merece viver. Então, se você está ouvindo isso agora, se tudo isso está fazendo sentido para você, saiba, esse é o seu momento de despertar. A vida que você quer não está distante. Ela está esperando você despertar para quem realmente é. E o primeiro passo já começou. Você quer tanto uma nova vida, mas continua preso na energia da antiga. Você sonha com um recomeço, uma virada, algo que finalmente mude tudo. Mas, por dentro, algo ainda te puxa de volta, como se existisse uma âncora invisível presa ao seu passado. Você quer amor, mas, lá no fundo, ainda sente o eco das vezes em que foi rejeitado. Você quer ser valorizado, mas ainda carrega marcas das vezes em que foi ignorado, silenciado ou desacreditado. Você quer abundância, mas vibra na escassez que aprendeu desde cedo. A escassez de quem cresceu ouvindo que dinheiro é difícil, que sucesso é para poucos, que sonhar é perigoso. A escassez de quem aprendeu a sobreviver, e não a viver plenamente. E sabe o que é mais duro? Você pode estar se esforçando com todas as forças para sair desse lugar, fazendo afirmações, visualizações, tentando pensar positivo, consumindo conteúdos de desenvolvimento pessoal, e mesmo assim, sentindo que nada muda de verdade. É como se você estivesse preso num ciclo silencioso. Um ciclo que começa com um desejo puro, cheio de esperança, mas que esbarra, logo em seguida, numa muralha invisível de crenças, medos e memórias emocionais que você nem percebe que estão ali. E esse é o erro silencioso. Não é um erro que você escolheu cometer. Não é culpa sua. É apenas o reflexo da história que você aprendeu a contar sobre si mesmo. A verdade é que, em algum momento da sua vida, você começou a acreditar que precisava ser de um certo jeito para ser aceito, amado ou valorizado. Começou a esconder partes suas, as mais sensíveis, as mais autênticas, com medo de não ser suficiente. E, aos poucos, sem perceber, começou a viver desconectado da sua essência. Você acreditou que precisava controlar tudo, planejar tudo, merecer tudo, justificar tudo. E quando algo dava errado, você não se culpava apenas pelo que fez, mas por quem você era. E essa é uma dor que ninguém vê, porque ela não grita, ela sussurra. Ela sussurra quando você vai dormir e sente um peso no peito. Ela sussurra quando você evita olhar no espelho por muito tempo. Ela sussurra quando você olha para sua vida e sente que está atrasado, mesmo tendo feito tanto. Essa dor silenciosa se transforma em ansiedade, procrastinação, sabotagem. Você até começa algo com entusiasmo, mas lá no fundo existe aquela voz dizendo: não vai dar certo. Com você nunca dá. E o pior é que essa voz nem sempre é clara. Às vezes, ela se manifesta como cansaço constante, como falta de foco, como uma sensação de que falta algo, mesmo quando, teoricamente, está tudo bem. Você sente que tem algo grande dentro de você, algo que quer explodir, aparecer, brilhar, mas existe uma trava. Uma trava emocional construída por anos de experiências, palavras e silêncios. Experiências que ensinaram você a duvidar de si mesmo. Palavras que fizeram você acreditar que sentir demais era fraqueza. Silêncios que mostraram que seus sonhos eram grandes demais ou bobos demais. E, com o tempo, você começou a se acostumar com essa prisão invisível. Começou a viver em modo de sobrevivência, acordando, cumprindo tarefas, tentando manter tudo em ordem, mas por dentro, morrendo aos poucos. O erro silencioso não é o que você faz hoje. É o que você carrega dentro de você sem perceber. É a história emocional que você vive repetindo, mesmo querendo escrever um novo capítulo. E a dor disso tudo é que, quanto mais você tenta fugir desse padrão, mais ele se repete. Porque a vida, a mente e o universo não funcionam com base no que você quer conscientemente, mas no que você vibra inconscientemente. Você pode desejar amor, mas se ainda sente que não é digno dele, vai atrair rejeição. Pode desejar sucesso, mas se lá dentro acredita que não é capaz, vai sabotar cada oportunidade.
pode desejar liberdade, mas se no fundo ainda sente que precisa se provar o tempo todo, vai se prender em rotinas que te aprisionam ainda mais. E talvez, até agora, você nem soubesse disso. Talvez achasse que o problema era sua força de vontade, sua disciplina, sua motivação. Mas não era isso. Era o invisível. Era o não dito. Era o sentimento de fundo que grita: eu não sou suficiente. E isso não é verdade. Mas enquanto essa história continuar ecoando dentro de você, ela vai continuar criando a sua realidade. É por isso que tantos sonhos se perdem. Não por falta de potencial, mas por excesso de dor acumulada. E é aqui que começa a verdadeira transformação. Quando você olha para tudo isso com compaixão, com coragem, com verdade, e decide que não vai mais carregar esse peso. A sua alma está pronta para mudar. Mas ela precisa que você acredite nisso também. Agora, feche os olhos por um instante. Respire fundo. Imagine como seria sua vida se, a partir de hoje, você não sentisse mais medo de ser quem realmente é. Se você não carregasse mais as vozes do passado dizendo que pode ou não pode fazer. Se cada passo seu fosse guiado por confiança, leveza e clareza. Imagine acordar de manhã com aquela sensação de paz, como se o universo estivesse conspirando ao seu favor. Você não está mais correndo contra o tempo, tentando provar seu valor, tentando consertar tudo. Você apenas sente, no fundo do seu ser, que está exatamente onde deveria estar. E se eu te dissesse que essa versão de você já existe, ela não é um sonho distante. Ela não está fora do seu alcance. Ela está aí dentro, apenas esperando para despertar. Você não precisa se reinventar. Não precisa se tornar alguém completamente diferente. Você só precisa lembrar quem você é de verdade. Por baixo das dores, dos medos, das memórias difíceis, existe uma força que nunca foi perdida. Existe uma essência que nunca deixou de brilhar, mesmo quando o mundo tentou apagar. E o mais bonito é que essa virada pode começar agora. Hoje. Não amanhã, não depois que tudo estiver perfeito, não quando você merecer ou estiver pronto. Agora. Porque a verdade é que você já tem tudo o que precisa. O amor que você busca lá fora começa dentro. A segurança que você espera que o mundo te dê nasce na sua vibração. A abundância que você deseja atrair se manifesta quando você acredita que é digno dela. Você já percebeu como tudo muda quando você muda por dentro? A vida que antes parecia pesada se torna mais leve. As pessoas ao seu redor começam a responder de forma diferente. Oportunidades que pareciam impossíveis começam a surgir com naturalidade. E não é mágica, é energia, é vibração. É a sua frequência moldando a sua realidade. Agora, imagine-se vivendo um dia ideal. Você acorda com gratidão, não porque tudo está perfeito, mas porque você sente uma conexão real com o que está construindo. Você olha no espelho e sorri, não porque se encaixou em algum padrão, mas porque finalmente se reconhece. Você age com clareza, decide com confiança, atrai com leveza, porque você está alinhado com quem realmente é. As dúvidas ainda aparecem, os desafios ainda existem, mas agora você os encara de outro lugar. Você não se desespera mais. Você não se sabota. Você não se diminui. Você respira fundo e segue com coragem, porque você sabe que está cocriando algo maior. E essa certeza te guia. Essa é a virada. Não é um momento grandioso que acontece do lado de fora. É um momento silencioso e poderoso que nasce dentro de você, quando você escolhe mudar a sua vibração. Você pode continuar contando a velha história, a de dor, de luta, de carência. Ou pode, agora mesmo, começar a contar uma nova história. Uma história de liberdade, de expansão, de reencontro com a sua verdade. E sabe o que é mais libertador? Você não precisa saber exatamente como vai ser o caminho. Você só precisa sentir a direção. E seguir. Um passo de cada vez.
com mais gentileza, com mais amor, com mais presença, porque é na presença que a vida se transforma. É quando você está inteiro no agora que a sua frequência se eleva. E quanto mais elevada a sua vibração, mais rapidamente seus desejos começam a se manifestar. Então, por um instante, sinta esse futuro possível. Veja você mesmo vivendo com propósito, com saúde, com amor, com abundância, cercado de pessoas que te elevam, te inspiram, te reconhecem, fazendo aquilo que você ama, sentindo orgulho de si, vivendo em paz com seu passado e em plena criação do seu presente. Essa realidade já existe, no campo das infinitas possibilidades. Ela está esperando você se alinhar com ela. E esse alinhamento começa com uma escolha que só você pode fazer. Há de vibrar como quem já é tudo o que deseja ser. Não importa quanto tempo você tenha passado desconectado, perdido, com medo ou dúvida. O ponto de virada é sempre agora. O agora é o único lugar onde a transformação realmente acontece. E você está aqui, ouvindo isso, sentindo isso, pronto para dar o próximo passo. Você não está sozinho. O universo inteiro conspira com quem decide despertar. Então, escolha. Escolha por você. Escolha pela vida que te espera. Escolha lembrar quem você realmente é. E deixe que a nova vibração comece hoje. Você não é pequeno. Você nunca foi. Você não é fraco. Apenas foi ensinado, desde muito cedo, a se esquecer de quem é. Te ensinaram a se encaixar, a se calar, a ser forte do jeito que o mundo exige. Te ensinaram a desconfiar de si, a duvidar da sua intuição, a buscar validação do lado de fora. E assim, pouco a pouco, você foi se afastando do seu centro. Foi se vestindo de máscaras para sobreviver. Foi deixando partes suas para trás, sem nem perceber. Mas toda vez que você fecha os olhos e sente algo diferente, toda vez que um arrepio te atravessa quando ouve uma verdade que ecoa dentro, toda vez que o amor vence o medo, mesmo que por um segundo, você está voltando. Voltando para casa. Voltando para o seu poder. Porque a verdadeira manifestação não começa fora. Não começa no desejo, na imagem mental, na meta. Ela começa dentro. No instante em que você se lembra de quem você realmente é. Você já parou para pensar em quantas versões de si mesmo você já deixou pelo caminho? Quantas vezes se moldou para agradar, para pertencer, para ser aceito? Quantas vezes silenciou seus desejos por achar que não podia, que não merecia, que não era o momento? Essa desconexão silenciosa te afastou da sua vibração natural. Aquela frequência pura, original, que existia em você antes do mundo te ensinar o medo. A manifestação verdadeira começa quando você volta a vibrar nessa essência. Quando deixa de tentar ser o que esperam e começa a ser o que sente. Não se trata de ser perfeito. Se trata de ser inteiro. De acolher suas partes partidas, seus pedaços esquecidos, suas dores mais profundas. E ainda assim, se amar. Você não precisa mais se esconder. Nem fingir que está tudo bem quando não está. Nem carregar pesos que não são seus. Nem seguir caminhos que não têm a ver com a sua alma. Você pode parar, respirar e sentir, e começar de novo, quantas vezes for preciso. Porque cada vez que você se escuta com verdade, você se cura. Cada vez que honra seus limites, você se reconecta. Cada vez que diz sim para sua intuição, mesmo quando ninguém entende, você volta para si. Essa é a jornada da redescoberta do eu. Não é uma linha reta. Não é um processo lógico. É um mergulho profundo. Um reencontro com tudo que você tentou esquecer para sobreviver, mas que agora precisa lembrar para viver. Você não é só esse corpo. Não é só esse nome. Nem esse passado, nem esse rótulo, nem esse papel que te deram. Você é energia. Você é vibração.
Você é um campo de infinitas possibilidades. E quando você se alinha com a sua verdade mais pura, o universo responde. Não porque você mereceu ou fez por onde, mas porque você se tornou um imã natural para aquilo que já era seu por direito. Você veio para essa vida com uma frequência única, com talentos, com luz, com uma missão que só você pode cumprir. E a vida está o tempo todo tentando te lembrar disso. Nos sinais, nas sincronicidades, nos encontros, até mesmo nas dores. Sim, até na dor há um convite à lembrança. Porque a dor é muitas vezes o grito da alma tentando te acordar, tentando te dizer: ei, você se esqueceu de mim. Mas agora, você está lembrando, está voltando, está se permitindo sentir, viver, ser, sem amarras. E nesse retorno para si, algo mágico acontece. A realidade começa a mudar. Você para de correr atrás e começa a atrair. Para de tentar controlar e começa a confiar. Para de lutar contra a vida e começa a dançar com ela. É nesse espaço de conexão autêntica que os verdadeiros milagres acontecem. Não os milagres espetaculares, mas os pequenos milagres diários. Um sorriso que vem do nada. Um encontro inesperado. Uma paz que não se explica. Porque a manifestação verdadeira não é só conquistar coisas. É se sentir inteiro, leve, presente. É viver com propósito, com amor, com verdade. É se olhar no espelho e reconhecer: eu me encontrei. Você não precisa ser outra pessoa. Você só precisa se permitir voltar. Voltar ao que já era seu, antes de tudo. Seu brilho, sua força, sua intuição, sua presença. Quando você se reconecta com seu eu verdadeiro, você se alinha com a frequência da criação. E tudo o que você deseja, começa a te desejar também. As respostas chegam. As portas se abrem. A vida começa a fluir com uma leveza que você achava que não era possível. Mas era. Sempre foi. Você só estava distante demais de si mesmo para perceber. E está tudo bem. Porque agora você está aqui. E tudo começa a partir desse momento. A redescoberta do eu é a chave. Não existe cocriação sem autoconexão. Não existe manifestação sem verdade emocional. Não existe vibração elevada sem presença no agora. Você já tem tudo. Só precisa se lembrar. E quando lembrar, nunca mais se esquecer. Você não é pequeno. Você não é fraco. Você é infinito. Você é criador. Você é amor em forma de presença. E o mundo está esperando que você desperte, de verdade. A sua nova realidade não começa quando você conquista algo. Ela começa quando você decide ser. Ser você, plenamente. Sem culpa. Sem medo. Sem máscaras. E esse momento é agora. Você não precisa pedir permissão para ser feliz. Você não precisa de aprovação, nem de aplausos, nem de alguém dizendo: vai, agora você pode. Porque a verdade é: você sempre pôde, sempre teve esse poder, silencioso, profundo, latente, só estava adormecido, sufocado pelas vozes do mundo, mas nunca foi embora. Seu poder nunca te abandonou. Ele apenas esperava. Esperava o momento em que você cansasse de se diminuir, de se esconder, de se adaptar a um lugar que não foi feito para sua alma. E talvez esse momento seja agora. Talvez seja agora que você finalmente entenda. Você não precisa ser mais nada além de quem já é. Você já é inteiro. Já é suficiente. Já é luz, mesmo nos dias mais escuros. Sim, você. Mesmo com todas as suas dúvidas. Mesmo com as suas cicatrizes. Mesmo com os tombos e os recomeços. Você é potência pura. E a
A vida começa a mudar no instante em que você se olha com verdade. No instante em que, em vez de se cobrar, você se acolhe. Em vez de se julgar, você se compreende. Em vez de se rejeitar, você se escolhe. Você só precisa se escolher. Hoje, agora, com tudo o que você é, com as partes que brilham e com as que doem também. Você não precisa mais se provar. Não precisa correr atrás do que já está dentro. O amor que você busca, a paz que você procura, a força que você admira nos outros. Tudo isso é seu. Tá aqui, respirando dentro de você. E quando você acessa isso, você se torna imparável. Você começa a se mover com presença, a falar com intenção, a agir com clareza. E o mundo responde. As portas que antes pareciam trancadas se abrem. As pessoas certas se aproximam. As oportunidades surgem. Não porque você mudou quem você é, mas porque você lembrou quem você sempre foi. Essa lembrança é o seu reencontro com o poder pessoal. Não um poder barulhento. Não um poder que domina ou impõe. Mas um poder silencioso, sereno, inabalável. É aquele tipo de poder que entra num ambiente e muda a energia, sem dizer uma palavra. É o poder de quem não precisa se justificar, de quem não compete, de quem não duvida. É o poder de quem se conhece. E acredite, se conhecer é o maior ato de liberdade que existe. Porque quando você se conhece, você para de se contentar com migalhas. Você para de aceitar menos do que merece. Você estabelece limites. Você protege sua paz. Você se coloca em primeiro lugar, sem culpa. E isso é revolucionário. Porque por tanto tempo te ensinaram que amor próprio era egoísmo, que se valorizar era arrogância, que ser forte era não sentir. Mas agora você sabe. O verdadeiro poder nasce da vulnerabilidade, do coração aberto, do olhar sincero, da presença inteira. Você é seu próprio lar, seu próprio guia, sua própria fonte. E quando essa ficha cai, você para de buscar lá fora o que sempre esteve aqui dentro. Você não precisa seguir fórmulas. Não precisa repetir padrões. Você é único. Você é criação original do universo. E isso já é motivo suficiente para confiar em si. Então, respira fundo. Sente. Esse momento é seu. Só seu. Sente a força que pulsa dentro de você. Sente a verdade que vibra no seu peito. Sente a certeza que nasce no silêncio. Você não está perdido. Você está se encontrando. E nesse encontro, tudo muda. A forma como você se vê. A forma como você se relaciona. A forma como você sonha. Você não é mais quem duvida. Não é mais quem espera. Não é mais quem sobrevive. Agora, você cria. Você expande. Você vive. E tudo isso começa quando você diz sim. Sim para a sua verdade. Sim para o seu processo. Sim para o seu poder. Você é o autor da sua história. Você é o canal da sua própria cura. Você é a semente e o jardim. O caos e o renascimento. A pergunta e a resposta. Você é tudo. Sempre foi. Agora é hora de lembrar. E escolher. Escolher vibrar alto. Escolher seguir sua intuição. Escolher não se abandonar mais. Porque quando você se escolhe, o universo escolhe você de volta. E tudo começa a conspirar. Com fluidez. Com sincronicidade. Com magia. Não é sorte. É vibração. Então, confia. Anda com fé. Com verdade. Com presença. Você não precisa mais pedir licença para viver a sua melhor versão. Você só precisa aparecer para ela. Hoje. Agora. Com tudo o que você é.
com seus erros, com suas quedas, com seus sonhos, com coragem, porque o mundo precisa de você, inteiro, livre, desperto. Esse é o seu reencontro com o poder pessoal. E a partir daqui, nada mais será como antes. Hoje pode ser só mais um dia, mais um ciclo, mais uma tentativa. Ou pode ser o dia em que tudo muda. E não porque o mundo lá fora finalmente te deu um sinal, mas porque você decidiu ser o seu próprio sinal. Você escolheu lembrar da sua força, lembrar da sua essência, lembrar da luz que sempre esteve aí dentro, mesmo quando tudo parecia escuro. A vida muda quando a gente muda a forma de se olhar, quando a gente para de buscar validação e começa a buscar verdade. A nossa. Hoje, você tem uma escolha diante de si. Pode seguir ignorando esse chamado interno, ou pode se permitir sentir, se permitir ser, mesmo com medo, mesmo sem ter todas as respostas, mesmo sem saber o próximo passo. Porque às vezes, tudo o que você precisa fazer é dar o primeiro passo em direção a si. E se algo nesse vídeo tocou o seu coração, se alguma parte de você sentiu aquele arrepio, aquela lembrança, então escreve aqui nos comentários. Hoje eu escolho lembrar quem eu sou. Essa é a sua âncora. Esse é o seu início. Esse é o seu chamado. E mais do que isso, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Porque quando uma alma desperta, ela acende luzes ao redor. E talvez, só talvez, você seja a luz que alguém precisa hoje. Lembre-se, o universo sempre responde a quem age. Te espero nos próximos vídeos.